Aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João. Glória a vós, Senhor. E Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, você que nos acompanha nessa celebração desta festa da Santíssima Trindade, devemos lembrar que é uma festa importantíssima no coração da Igreja, porque se pararmos para pensar bem, o que essa festa representa para nós é, na verdade, a origem de tudo, a origem de um Deus que Ele se revela, um Deus que se mostra à humanidade, é a sua manifestação da sua identidade. Nós vivemos num mundo em que nós sabemos que só é possível amar aquilo que se conhece. Hoje, no mundo em que precisamos nos identificar, das pessoas que se aproximam, dos interfones, né? Quando alguém diz quem é, antes de acolher essa pessoa se identifica no portão, quem ela é, aí a gente abre, né? Assim também, Deus viu a necessidade de se mostrar, de se revelar, de dizer quem é, para que possamos também nós acolhê-lo, abrir as portas do nosso coração e amá-lo. E quando a gente olha para a festa da Santíssima Trindade, a gente olha a identidade desse Deus, a gente entende porque os outros grandes mistérios, que é a humanidade, que é a fundação da Igreja e que é também a formação da família, como esses três elementos se identificam com o seu Criador. Porque quando Deus se revelou, Jesus, Ele veio aqui na terra e Ele dizia a Filipe, quando Filipe disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai então, queremos conhecê-lo. E Jesus disse, Filipe, há tanto tempo está comigo e não entendeu ainda que quem me vê, vê o Pai? Subentende que Deus é um ser só em três pessoas. O que significa isso, a Trindade? Significa que é um Deus em relação, é um grande mistério do amor, que precisam se relacionar. Um jeito fácil de entender isso é quando a gente pega um relacionamento de um ser humano com um animal. É bonito a gente ver que às vezes tem alguns até brincam, né? Fala assim, ai padre, esse aqui é meu bebê, né? Mostra o cachorrinho. E aí a gente fala assim, que bonitinho, mas a gente sabe que a pessoa está brincando, porque um cachorro não completa uma pessoa, um ser humano, mas sim um outro ser humano. Lá em Gênesis a gente vê que Deus viu que o homem estava só, porque criou todos os animais da terra e criou Adão. E Adão, ele se sentia só na solidão. Um animal não completa o ser humano. Não tem essa relação. E o ser humano é um ser sociável, um ser em relação. Ele não é uma ilha,
ele tem necessidade de socializar, ele tem necessidade de viver essa relação de amor. Então o animal não completa o ser humano, mas sim um outro ser humano. E na relação desses dois seres humanos, eles vão viver esse grande mistério do amor, da comunhão. Então costumava-se dizer assim que se um ser humano passar a vida inteira numa ilha solitária, posso dizer que esse ser humano amou? Não. Para existir amor tem que existir um outro ser humano. Assim também com Deus. O ser humano não complementa a Deus. Para Deus existir na sua forma de amor, ele tem que existir uma relação com essa mesma, com esse grande mistério, com essa mesma essência. Então Deus precisava ser 3 pessoas. Então veja como que tudo é imagem, tudo é semelhança do Criador. Porque Deus se relaciona e tudo que Ele cria comunhão. Então Ele criou o ser humano para comunhão, cria a imagem dEle. Depois Ele veio e predestinou a igreja. O que significa predestinar? Que Deus já existia no coração de Deus a igreja, a fundação da igreja. O pai projeta, ele pensa, ele cria, o filho constrói, o filho é o grande construtor, o grande pedreiro, e o Espírito Santo é a alma que mantém. Então, quando fala assim que a família é projeto de Deus, a família é santa, porque a família, ela é trindade também. Olha para vocês verem um exemplo. No dilúvio, quando Deus, ele começou a falar-se do dilúvio, que ia acontecer, e na arca de Noé não entrou somente Noé, entrou Noé, sua esposa e filhos. Veja só a relação. Não se tem como colocar os animais na arca e Noé. Um ser em relação, precisa de uma família. Então a gente vê Jesus, quando veio ao mundo, ele quis vir ao mundo com a família, São José, Maria e Jesus, está aí a trindade novamente. Então nós vamos vendo a formação desse grande mistério que envolve tudo que Deus cria. A igreja também, a igreja é formada não de um membro só, mas de um corpo, de muitos membros, que formou a igreja, que também é a identidade do mistério da trindade. Então hoje estudar o mistério da Santíssima Trindade, o que nos revela? Nos revela que Deus também é família. Deus é Pai, Jesus é o Filho e o Espírito Santo é a Mãe. Por quê? Quando se fala do Espírito Santo, se fala que ele é o Ruá, que ele é a alma. Porque quando se fala assim que a mãe é a alma de uma família, que a mãe é o coração de uma família, o Espírito Santo também é o coração da igreja. É o Espírito Santo que vai incendiar com o seu fogo para que os membros dessa igreja vivam também incendiados com este amor que vai mais tarde se tornar comunhão, porque quem ama não gosta de implantar divisão, quem ama gosta de criar comunhão, quem ama gosta de manter a família unida, quem ama gosta de estar juntos. Então vai vendo que coisa interessante que é esse mistério. Então estudar a Santíssima Trindade é compreender tudo que a Santíssima Trindade cria, que é a sua semelhança. Não é? Então a família é comunhão, a igreja é comunhão e o ser humano é comunhão. Tudo é imagem e semelhança de um Deus que é trindade e comunhão. Então olhamos então para o mundo de hoje, que é o mundo em que Jesus costumava dizer assim que o príncipe deste mundo, ele vem para destruir, porque a palavra diabolém significa, no latim significa divisão. Então veja só, qual que é o poder do diabo no mundo hoje? É o da divisão. Quando se criou o capitalismo, as pessoas imaginam que o capitalismo seria o seguinte:
o capitalismo selvagem seria: eu quero lucro a todo custo, nem que seja passar por cima das outras pessoas. A gente está olhando o quadro político hoje, na situação que nós estamos vivendo, está por trás, da divisão, um ferindo o outro, um difamando o outro, um falando mal do outro. E quando isso chega na tua família, bate o joelho no chão e reza, porque é o momento em que o diabo entra na nossa família e quer semear a discórdia, semear a divisão. Assim, tudo que é santo, tudo que é sagrado, ele vai tentar destruir. Uma comunidade, uma igreja, que às vezes começam os membros a se dividirem, a falar mal do outro, a reunirem em grupinho para atacar outro grupo, para criticar o trabalho do outro, é o divisor que vem para criar competição. Se a gente olhar para nós hoje, qual que é a mentalidade da cultura de hoje, Cada um por si, do individualismo, cada um vive no seu canto, ninguém se preocupa com a dor do outro, com o sofrimento do outro. O importante é que a minha vida esteja confortável. Cada um pensa somente em si mesmo, no seu bem-estar, na sua realização pessoal. Então nós estamos vivendo um mundo, enquanto que a igreja está no mundo para evangelizar esse mundo, para converter esse mundo através do Espírito Santo, que é o coração. E só haverá conversão se existir amor. Amor ao próximo, amor por nós mesmos, não é? Amor pelo nosso semelhante. Quanta separação, quanta divisão numa família, do gênero, ideologia de deve-se existir casamentos que não estão de acordo na Bíblia. E tanta coisa vem surgindo para destruir. É um ataque atrás do outro em nossas famílias, ataque contra a Igreja de Cristo, difamando os seus pastores, difamando os membros da comunidade, ataque ao ser humano, difamação, degradação, a cultura do preconceito, aquele é rico, aquele é pobre, vamos dividir, classes separadas. Então hoje nós temos na festa da Santíssima Trindade relembrar que a nossa origem vem de Deus e devemos nos assemelhar a Ele, quando então todo o preconceito, todo racismo, toda divisão, toda discórdia for superada, criando então a comunhão entre nós. Por isso rezemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos fazer a nossa oração, cada um na sua casa. Nesse momento, gostaria que você fizesse uma prece pela sua família. Se você tem uma família que tem muita discórdia, que tem divisão, se graças a Deus a sua não é o caso, vamos rezar por uma família que esteja necessitado de oração. Peça ao Senhor a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, que Deus traga o antídoto desse veneno, o veneno que é o desrespeito ao ser humano, o veneno que são as rupturas dos casamentos, tão consagrados, tão sagrados, o egoísmo feroz, a ganância, a desunião,